Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter tudo, enquanto outras apenas esperam a sorte bater a porta? Hoje eu quero te mostrar que a sorte não decide o seu destino. O verdadeiro poder está dentro de você, e é hora de assumir o controle da sua vida, da sua mente e do seu futuro. Prepare-se para uma jornada intensa de inspiração, motivação e transformação, onde cada palavra vai tocar seu coração e acender a chama da ação dentro de você. Você vai descobrir como construir sua própria sorte, criar riqueza, superar obstáculos e transformar cada desafio em oportunidade. Antes de mergulharmos, faça uma escolha consciente. Se inscreva no canal agora para não perder nenhuma mensagem que pode mudar sua vida. Deixe o like se você está pronto para assumir responsabilidade pelo seu destino. Comente abaixo dizendo o que você vai começar a transformar hoje na sua vida. Porque lembre-se, o destino não espera. Ele pertence àqueles que decidem agir agora. Então, respire fundo, abra sua mente e prepare-se. A sua jornada para construir um destino extraordinário começa agora. Eu me lembro claramente do dia em que conheci aquele jovem. Seus olhos estavam cheios de sonhos, mas seus ombros carregavam o peso das desculpas. Ele falava de oportunidades que nunca vinham, de pessoas que nunca ajudavam, de portas que sempre se fechavam. Ele acreditava na sorte. E eu lhe perguntei: você está esperando o quê? Um milagre? Um homem influente que descubra o seu talento? Ou um golpe inesperado do destino? Ele ficou em silêncio. Foi então que compartilhei com ele uma verdade que aprendi após anos estudando homens ricos, poderosos e determinados. A responsabilidade é o preço da grandeza. Ensinava Napoleon Hill. Naquele momento, vi algo mudar em seu semblante. Expliquei-lhe que cada homem que construiu fortuna não começou com sorte. Começou com uma decisão firme, inabalável, quase teimosa. Perguntei a ele: e se hoje fosse o dia em que você decidisse parar de culpar as circunstâncias? E se o seu destino estivesse apenas esperando a sua decisão? E se o fracasso que você teme fosse apenas o teste que precisa passar? Ele baixou a cabeça. Disse que sua família nunca teve recursos, que o mundo parecia injusto, que outros tinham vantagens. Eu respondi com calma: a vida não responde às suas queixas. Ela responde à sua postura. Naquele dia, dei a ele um exercício simples, mas poderoso. Durante 30 dias, ele não poderia reclamar, não poderia culpar ninguém, só poderia agir. Porque a sorte favorece quem está em movimento. O destino pertence a quem decide. Vi aquele jovem meses depois. Sua postura havia mudado. Ele falava com firmeza. Seus olhos brilhavam com propósito. Não porque tudo estava fácil, mas porque ele havia assumido o controle. E ali começou sua transformação. A responsabilidade despertou nele um poder que sempre esteve adormecido. E eu lhe pergunto agora: você continuará esperando ou decidirá construir? Meses após aquele primeiro encontro, voltei a conversar com o jovem. Seu nome era Daniel. Daniel já não reclamava como antes, porém ainda travava batalhas silenciosas dentro da própria mente. Ele trabalhava durante o dia, estudava à noite e caminhava sozinho pelas ruas, questionando se todo aquele esforço realmente valeria a pena. Certa noite, ele me confessou: Sr. Hill, às vezes sinto que estou lutando contra algo invisível. Eu sorri. Você está, Daniel. Está lutando contra seus próprios pensamentos. Expliquei-lhe que o maior campo de batalha não está no mercado, nem na economia, nem nas oportunidades externas. Está na mente humana. É ali que nascem os impérios e também as derrotas. Perguntei-lhe: quem está dominando seus pensamentos? Você ou o medo? Você está alimentando fé ou dúvida? Daniel ficou em silêncio novamente. Ele sabia a resposta.
Então lhe ensinei o princípio que transformou incontáveis homens comuns em líderes extraordinários. A mente é como um solo fértil. Ela produzirá exatamente aquilo que você plantar. Se plantar medo, colherá paralisia. Se plantar fé, colherá ação. Disse-lhe para repetir diariamente, olhando no espelho: eu sou capaz. Eu controlo meus pensamentos. Minha mente trabalha a meu favor. No início, ele se sentia ridículo dizendo aquilo, mas persistiu. E algo extraordinário começou a acontecer. Seus passos ficaram mais firmes. Sua voz ganhou convicção. As oportunidades que antes ele não enxergava começaram a surgir. Não porque o mundo mudou, mas porque a mente dele mudou. Eu lhe disse certa vez: Daniel, a riqueza começa como uma imagem mental clara e sustentada com fé inabalável. E então fiz a pergunta que mudou sua trajetória. Se você não acreditar profundamente em si mesmo, quem acreditará? Naquela noite, ele decidiu que não permitiria mais que pensamentos de fracasso ocupassem espaço em sua mente. E ali, silenciosamente, nasceu um novo homem. Mas a maior prova ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Daniel voltou a me procurar. Havia algo diferente nele. Não era apenas determinação, era conflito. Ele estava crescendo, estava disciplinado. Estava estudando sobre negócios, investimentos, liderança. Mas quanto mais evoluía, mais sentia o peso de suas próprias limitações internas. Numa manhã fria, ele me contou algo que jamais esquecerei. Senhor Hill, hoje eu fiquei 10 minutos parado diante do espelho. Perguntei o que ele viu. Ele respondeu com a voz mais baixa: vi medo, vi insegurança, vi alguém que ainda duvida se é capaz de alcançar riqueza verdadeira. Aquele momento era decisivo. Porque há um ponto na jornada em que o inimigo não é mais a pobreza. É a identidade antiga que insiste em sobreviver. Eu disse a Daniel: o espelho não mostra apenas o seu rosto. Ele revela a imagem que você construiu de si mesmo ao longo dos anos. Quantas vezes ele ouviu que dinheiro é difícil? Quantas vezes disseram que riqueza é para poucos? Quantas vezes acreditou que seu passado determinava seu futuro? O espelho refletia anos de programação invisível. Então fiz a pergunta que o deixou imóvel: Daniel, você quer continuar sendo quem sempre foi? Ou está disposto a se tornar quem precisa ser? Ele respirou fundo. Naquela noite, ele fez algo diferente. Não apenas repetiu afirmações. Ele enfrentou a própria história. Recordou os momentos em que falhou, as oportunidades que perdeu por medo, as vezes em que desistiu cedo demais. E pela primeira vez, não se julgou. Ele assumiu. Assumiu que seus resultados eram consequência de suas decisões. Assumiu que sua vida atual era reflexo direto de sua mentalidade passada. Assumiu que ninguém viria resgatá-lo. E ali começou a verdadeira transformação. Porque assumir responsabilidade é o primeiro passo, mas confrontar a própria identidade é o mais difícil. Daniel começou a mudar pequenas coisas. Mudou sua postura ao andar. Mudou a forma de falar. Parou de usar palavras como talvez, quem sabe, se der certo. Passou a dizer: eu vou fazer. Eu estou construindo. E eu me tornarei próspero. Pode parecer simples, mas cada palavra moldava sua mente e cada pensamento moldava sua ação. Certa noite, ele caminhava sozinho, refletindo sobre tudo isso. A cidade estava silenciosa. Ele observava pessoas indo e vindo, algumas apressadas, outras distraídas, e se perguntou: quantos aqui estão vivendo? E quantos apenas existindo? Quantos estão esperando a sorte? E quantos estão construindo? Naquele instante, algo dentro dele se fortaleceu. Ele percebeu que riqueza não é apenas dinheiro.
É domínio próprio, é clareza mental, é decisão firme. O espelho deixou de ser um acusador, passou a ser um aliado. Toda manhã, Daniel se olhava e dizia: eu sou responsável pelo homem que vejo. Eu respeito esse homem. Eu estou construindo um destino extraordinário. E pouco a pouco, a imagem refletida começou a mudar. Seus olhos carregavam convicção. Sua expressão revelava foco. Seu corpo demonstrava disciplina. Ele já não buscava validação externa. Sabia que a verdadeira aprovação precisava vir de dentro. E foi então que compreendeu um princípio que estudei durante décadas. A riqueza externa sempre será limitada pela identidade interna. Se você se enxerga pequeno, seus resultados serão pequenos. Se você se enxerga incapaz, sabotará cada oportunidade. Mas se você começa a se enxergar como construtor do próprio destino, o mundo responde. Daniel ainda não era rico, mas já não era o mesmo homem. Isso, meu caro leitor, é o início inevitável da prosperidade, pois o homem que vence a si mesmo já iniciou a construção do seu império. E a próxima etapa exigiria algo ainda mais desafiador: ação decisiva diante do medo. Se há algo que separa os sonhadores dos construtores de destino, é a ação. Daniel já havia despertado para a responsabilidade, já havia dominado parte de sua mente, já havia enfrentado o homem no espelho. Mas faltava o teste mais cruel de todos: agir quando o medo ainda existe. Porque não se engane, o medo não desaparece antes da ação. Ele só perde força depois que você avança. Certa tarde, Daniel entrou em meu escritório com um olhar diferente. Não era dúvida, era tensão. Senhor Hill, surgiu uma oportunidade. Ele havia identificado uma pequena possibilidade de negócio. Não era grandiosa, não era garantida, não havia promessas de retorno imediato, mas exigia investimento, coragem e exposição. Ele teria que falar com pessoas influentes, teria que apresentar suas ideias, teria que arriscar economias que havia juntado com sacrifício. E então me fez a pergunta que milhões fazem diariamente: e se não der certo? Olhei fixamente para ele. E se der? O silêncio que se seguiu foi pesado. Expliquei-lhe algo que observei ao estudar centenas de homens bem-sucedidos. O momento da decisão sempre vem acompanhado de desconforto. Sempre há risco, sempre há incerteza, mas também há crescimento. Perguntei-lhe: Daniel, você quer segurança ou quer crescimento? Você quer conforto ou quer transformação? Você quer continuar imaginando como seria ou está pronto para descobrir? Ele caminhava de um lado para o outro na sala. O medo gritava, mas algo maior começava a falar mais alto: propósito. Naquela noite, ele não dormiu. Revisou seus planos, recalculou números, questionou cada detalhe, mas pela primeira vez não estava buscando desculpas, estava buscando preparo. E na manhã seguinte, fez algo que mudou sua trajetória para sempre: agendou a reunião. Pode parecer simples, mas aquele telefonema representava a ruptura definitiva com o antigo Daniel. O Daniel que adiava, o Daniel que esperava o momento perfeito, o Daniel que dependia da sorte. Agora havia um novo homem emergindo, um homem que entendia que ação imperfeita é superior à intenção perfeita. Os dias que antecederam a reunião foram intensos. Ele sentia o coração acelerar, sentia as mãos suarem, sentia a mente tentar sabotá-lo com pensamentos como: você não está pronto, eles são mais experientes, você pode passar vergonha. Mas toda vez que o medo surgia, ele repetia: eu sou capaz, eu estou preparado, eu construo o meu destino. No dia marcado, vestiu sua melhor roupa. Não porque ela fosse cara, mas porque simbolizava respeito por si mesmo. Ao entrar na sala de reunião, percebeu algo surpreendente. Os homens que estavam ali não eram gigantes, eram humanos. Tinham dúvidas.
tinham falhas, tinham limitações. E naquele instante, Daniel compreendeu uma verdade libertadora. Os grandes não nasceram prontos. Eles decidiram crescer. A apresentação começou. Sua voz tremeu nos primeiros minutos, mas ele não parou. Continuou, respirou, explicou sua visão com clareza. Falou sobre esforço, falou sobre estratégia, falou sobre compromisso. E algo extraordinário aconteceu. Ele não estava mais tentando impressionar, estava comunicando convicção. Ao sair da reunião, ainda não tinha resposta. Não sabia se o acordo seria fechado. Mas algo dentro dele estava diferente. Ele havia vencido o maior obstáculo, a própria hesitação. E naquele momento, expliquei-lhe algo que desejo que você compreenda profundamente. O sucesso raramente é construído em um único grande ato. Ele é construído em decisões corajosas repetidas diariamente. Dias depois, recebeu a ligação. O projeto não seria aprovado integralmente, mas uma parte seria financiada. Não era tudo, mas era o começo. E sabe o que foi mais importante? Não foi o dinheiro, foi a confirmação de que o universo responde ao movimento. Daniel entendeu que a sorte nunca foi o fator determinante. O fator determinante foi sua disposição em agir antes de se sentir completamente pronto. E eu lhe disse, a maioria das pessoas espera confiança para agir. Os vencedores agem para construir confiança. Naquela fase, ele começou a desenvolver algo ainda mais poderoso que motivação: disciplina. Trabalhava mesmo quando não sentia vontade, estudava mesmo quando estava cansado, persistia mesmo quando os resultados demoravam, porque agora ele sabia, destino não é um evento, é um processo. Mas como toda jornada de crescimento, o verdadeiro teste ainda estava por vir, porque agir uma vez exige coragem, persistir quando surgem os primeiros obstáculos exige caráter, e o universo estava prestes a testar o caráter de Daniel como nunca antes. Se você deseja construir o próprio destino, prepare-se para o teste que poucos suportam, o teste da persistência. Daniel havia dado seu primeiro grande passo, havia enfrentado o medo, havia iniciado seu projeto, havia provado a si mesmo que era capaz. Mas o sucesso raramente chega com aplausos imediatos. Os primeiros meses foram difíceis. Os resultados não vieram na velocidade esperada. Alguns parceiros começaram a duvidar. Houve atrasos, houve críticas, houve perdas financeiras. E numa noite silenciosa, Daniel sentou-se sozinho em seu quarto, olhando para os números que não fechavam. O silêncio era pesado. Pela primeira vez, desde que começara sua transformação, o pensamento voltou. Talvez eu não esteja preparado. Talvez isso seja grande demais para mim. Talvez eu devesse ter esperado mais. É nesse ponto que a maioria retorna ao antigo padrão. É nesse ponto que muitos culpam o mercado, a economia, as pessoas. Mas algo diferente aconteceu. Daniel não procurou desculpas. Ele pegou um caderno e começou a escrever. O que posso aprender com isso? Onde preciso melhorar? Que habilidade ainda preciso desenvolver? Veja, meu amigo, fracasso não é o oposto do sucesso. Fracasso é parte do processo do sucesso. Estudei homens que perderam fortunas antes de acumularem milhões. Homens que foram ridicularizados antes de serem admirados. Homens que ouviram não centenas de vezes antes do primeiro sim. A diferença nunca foi talento, nunca foi sorte, foi persistência. Certa manhã, Daniel veio até mim novamente. Seu rosto demonstrava cansaço, mas seus olhos ainda tinham chama. Senhor Hill, está mais difícil do que imaginei. Eu respondi calmamente. Então você está mais perto do que pensa. Ele franziu a testa. Expliquei-lhe que toda grande conquista passa por um ponto crítico, um momento em que parece mais lógico desistir do que continuar. Esse é o ponto que separa os comuns dos extraordinários. Perguntei-lhe, você quer provar que consegue
Ou quer provar que estava certo em duvidar? Você quer uma desculpa? Ou quer um resultado? Ele respirou fundo. Naquela semana, Daniel tomou decisões difíceis. Cortou gastos, reorganizou estratégias, estudou ainda mais profundamente seu mercado, buscou mentores, admitiu erros. E aqui está uma verdade poderosa. Homens fracos protegem o ego. Homens fortes protegem o objetivo. Daniel escolheu proteger o objetivo. Houve dias em que trabalhou exausto. Houve noites em que questionou se todo o esforço valia a pena. Houve momentos em que a solidão parecia esmagadora. Mas toda vez que o medo sussurrava, ele respondia com ação. E começou a perceber algo extraordinário. Os problemas que antes pareciam gigantes começaram a diminuir à medida que ele crescia. Não porque desapareceram, mas porque ele se tornou maior do que eles. Essa é a lei invisível da prosperidade. Você não recebe aquilo que deseja. Você recebe aquilo que está preparado para sustentar. E preparação exige resistência. Meses depois, resultados começaram a aparecer. Pequenos no início, quase discretos, mas reais. Um novo contrato, um cliente satisfeito que indicou o outro. Uma oportunidade que surgiu de uma conexão inesperada. Nada foi mágico, nada caiu do céu. Foi construção. E então, Daniel compreendeu algo que transformou sua visão para sempre. A sorte não favorece os rápidos, favorece os resilientes. Ele começou a enxergar cada obstáculo como um treinamento, cada crítica como refinamento, cada erro como instrução. E sua mentalidade mudou novamente. Não perguntava mais, por que isso está acontecendo comigo? Perguntava, o que isso está me ensinando? Há uma diferença monumental entre essas duas perguntas. Uma cria vítima, a outra cria líder. Com o tempo, seu projeto começou a se estabilizar. Sua confiança deixou de ser frágil e tornou-se sólida. Sua disciplina virou hábito. Mas o maior crescimento não estava na conta bancária, estava na postura, na clareza, na identidade. Daniel já não buscava validação. Já não precisava provar nada aos outros. Ele havia aprendido a confiar no processo. E então lhe revelei uma verdade final daquela fase. Daniel, o universo sempre testa a intensidade do seu desejo antes de entregar a recompensa. Se seu desejo é fraco, você desiste na primeira dificuldade. Se seu desejo é forte, você encontra força onde antes havia medo. Ele sorriu, porque agora entendia. Construir o próprio destino não é sobre evitar dificuldades, é sobre tornar-se o tipo de homem que supera qualquer uma delas. Mas havia ainda uma etapa mais profunda a ser revelada. A compreensão de que riqueza verdadeira vai além do dinheiro. E essa revelação mudaria não apenas seus resultados, mas seu propósito. Daniel já havia conquistado algo raro: persistência. Ele havia tomado ação mesmo quando o medo gritou mais alto. Havia estudado sua mente e enfrentado seus próprios demônios diante do espelho. Mas agora ele estava diante do desafio mais sutil e ao mesmo tempo mais poderoso de todos: fé. Não me interpretem mal. Fé não é apenas oração ou esperar milagres. Fé é a convicção inabalável de que aquilo que você vê mentalmente vai se tornar real, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Certa noite, Daniel entrou em meu escritório carregando papéis, relatórios, planos de ação. O cansaço marcava seus olhos. O desalento, por vezes, ainda tentava sussurrar palavras de dúvida. Sr. Hill, às vezes parece que tudo que faço é em vão. Eu sorri porque conhecia bem aquela sensação. Expliquei-lhe que os grandes homens sempre se encontram diante de uma força invisível que os desafia, a resistência do mundo àquilo que ainda não está pronto para ver. E fiz uma pergunta que mudaria sua percepção para sempre. Daniel,
Você acredita no invisível o suficiente para agir mesmo quando não há prova concreta? Ele engoliu em seco. Era difícil admitir, mas a resposta era um não tímido no início. Então, contei-lhe sobre homens que estudara durante décadas, homens que perderam tudo antes de ganhar tudo, homens que foram ridicularizados antes de serem venerados. E todos tinham algo em comum: uma fé absoluta em suas próprias capacidades, uma certeza silenciosa de que aquilo que eles conceberam mentalmente era inevitável. Expliquei que fé sem ação é apenas esperança. Ação sem fé é esforço em vão. Mas ação com fé inabalável é a força que move montanhas. Perguntei-lhe novamente: Daniel, você quer criar apenas resultados ou quer criar realidade? Ele refletiu profundamente. Quero criar realidade, Senhor. Quero que minha visão se torne concreta. E foi então que lhe dei um exercício poderoso. Todas as manhãs, ao acordar, antes de abrir os olhos, ele deveria repetir em voz alta: eu sou capaz, eu mereço a riqueza e o sucesso. O universo está conspirando a meu favor. Todas as noites, antes de dormir, deveria escrever seus objetivos como se já fossem reais, sentindo cada detalhe emocionalmente, visualizando não apenas o que queria conquistar, mas como se sentiria ao conquistar. No início, ele duvidou da eficácia. No início, sentiu ridículo, mas persistiu, e algo incrível começou a acontecer. Primeiro, pequenas coincidências surgiram. Um contato inesperado ligou. Um mentor enviou uma mensagem. Uma oportunidade que parecia distante, de repente, ficou ao alcance. Ele percebeu que o universo não estava conspirando contra ele. Estava respondendo à frequência da sua mente, à intensidade da sua fé. Daniel compreendeu algo que nunca esquecerá. O que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Napoleon Hill não era sorte, não era acaso. Era a manifestação natural da mente alinhada com propósito, ação e fé. Mas a fé, como a disciplina, precisa ser testada. Meses depois, ele enfrentou um obstáculo colossal. Um grande parceiro desistiu. Um investimento importante atrasou. Os números, por um momento, voltaram a apontar perdas. Daniel sentiu o medo. Sentiu o desânimo, sentiu a tentação de abandonar tudo e voltar ao confortável passado. E então, ele se lembrou das manhãs silenciosas, das afirmações, dos relatórios que estudara até a exaustão, do homem que se olhava no espelho e dizia: eu sou capaz. Foi nesse instante que a fé se manifestou mais forte que qualquer medo. Ele respirou fundo, fechou os olhos e disse em voz alta: eu acredito, eu confio no processo. Eu não falharei, porque minha visão é maior que qualquer obstáculo. E naquele momento, algo invisível aconteceu. As portas começaram a se abrir novamente. Novos parceiros apareceram. A oportunidade que parecia perdida ressurgiu com mais força. Daniel aprendeu a verdade que separa vencedores de perdedores. Não é o talento que garante o sucesso. Não é a sorte que determina a trajetória. Não é a experiência que cria riqueza. É a fé inabalável, combinada com ação persistente e foco absoluto. E aqui está a lição para você. Enquanto muitos desistem ao primeiro sinal de dificuldade, os construtores do próprio destino mantêm a fé mesmo quando tudo parece perdido. Eles sabem que o mundo responde à convicção silenciosa da mente alinhada ao propósito. Daniel havia atravessado um novo limiar. Ele não apenas construía um negócio ou ganhava dinheiro. Ele estava construindo a própria identidade. Ele estava se tornando o homem capaz de sustentar riqueza, sucesso e propósito. E a jornada ainda não havia terminado, porque dominar a fé é apenas o começo do que significa criar um destino extraordinário. A próxima etapa testaria algo ainda mais profundo, o verdadeiro poder da solidão e da disciplina emocional.
Após meses de ação e fé inabalável, Daniel alcançara algo precioso: consistência. Ele já não se abalava facilmente com contratempos. Já não permitia que dúvidas externas interrompessem sua jornada. Mas havia algo que nem o conhecimento, nem a estratégia, nem a fé haviam totalmente revelado: o poder transformador da solidão. A vida dos grandes construtores é muitas vezes solitária. Não porque desejem estar sozinhos, mas porque o mundo, enquanto distraído e confortável, raramente acompanha a intensidade de quem decide criar seu próprio destino. Daniel começou a perceber isso durante longas caminhadas noturnas. Ele percorria ruas silenciosas, sozinho, refletindo sobre seus objetivos, revisitando cada decisão, enfrentando os medos que ainda se escondiam na penumbra de sua mente. Senhor Hill, disse ele numa dessas noites quando o vento cortava sua face, às vezes sinto que caminho sozinho no mundo, que ninguém entende a intensidade daquilo que estou construindo. Sorri, porque sabia que ele estava tocando uma das maiores verdades da vida de quem deseja riqueza verdadeira. Os construtores de destino caminham em silêncio antes de serem seguidos pelos outros. Eu expliquei a ele que a solidão não é castigo, é escola. É na solidão que aprendemos a ouvir nossa própria voz acima do ruído do mundo. É na solidão que confrontamos os pensamentos que realmente moldam nossa identidade. É na solidão que decidimos quem vamos nos tornar. Perguntei-lhe: Daniel, você está sozinho ou está consigo mesmo? Você foge da solidão ou a utiliza como ferramenta de crescimento? Ele refletiu profundamente e, naquele instante, compreendeu algo que mudaria sua percepção de toda a vida. A solidão não é ausência de companhia. É presença de propósito, é alinhamento com a própria visão. E então, ele começou a transformar a solidão em hábito disciplinar. Leitura diária. Todos os dias, ele lia livros sobre estratégia, liderança, psicologia humana e sucesso. Cada página era uma ferramenta para moldar sua mente. Reflexão intensa. Cada pensamento negativo ou dúvida era registrado, analisado e transformado em lição. Ele escrevia em seu diário como se cada linha fosse um mapa de autodomínio. Caminhadas meditativas. Daniel caminhava por horas, refletindo sobre suas metas e sobre o homem que desejava se tornar. Cada passo era um pacto silencioso consigo mesmo de não voltar atrás. Enfrentamento do mundo. Ele aprendeu a encarar pessoas céticas, parceiros difíceis e concorrentes agressivos sem perder o equilíbrio emocional. Cada encontro era prática de confiança, persuasão e resiliência. Nessa fase, descobriu algo impressionante. Quanto mais enfrentava a solidão, mais forte se tornava internamente. Quanto mais caminhava sozinho, mais confiante em suas decisões se tornava. Quanto mais estudava e refletia, mais preparado estava para o mundo que antes o assustava. Certa vez, ele se deparou com um grupo de empresários experientes, muitos deles rindo de seus primeiros passos tímidos. Era uma situação que teria derrubado o antigo Daniel. Mas agora, ele sorriu internamente. Ele estava sozinho ali, sim, mas estava preparado, e isso bastava. E perguntei-lhe, como quem ensina sem pressa, sem resposta imediata: Daniel, você está pronto para que o mundo veja o que você construiu internamente? Ou ainda teme o julgamento daqueles que não entendem a sua jornada? Ele respirou fundo e respondeu: Eu não temo mais. Meu foco é maior que qualquer opinião. A solidão, percebia ele, não era punição, era preparação. Era campo de treino invisível, onde homens comuns se tornam extraordinários. E aqui está a lição que quero deixar clara para você, leitor. Enquanto o mundo se distrai com festas, redes sociais, conversas vazias e conforto imediato,
Os construtores caminham silenciosos, fortalecendo mente, corpo e espírito. Eles aprendem que a verdadeira batalha não está fora, mas dentro. Que a riqueza externa é reflexo da disciplina interna. Que o sucesso duradouro exige sacrifício antes de oferecer recompensa. Daniel passou a encarar suas caminhadas solitárias como sagradas. O vento frio se tornou um aliado, o silêncio, um mentor, a escuridão, um espelho que refletia a força que já existia dentro dele. E durante esse período desenvolveu algo ainda mais raro: autoobservação profunda. Ele começou a se perguntar todos os dias: estou sendo fiel ao meu propósito? Estou agindo com integridade mesmo quando ninguém observa? Estou fortalecendo minha mente ou apenas seguindo hábitos mecânicos? Cada passo que dou hoje me aproxima do homem que desejo me tornar amanhã? Essas perguntas o mantinham consciente. E Daniel aprendeu que a consciência constante de si mesmo é a base de toda riqueza verdadeira. E, finalmente, ele compreendeu algo que a maioria jamais entende. O homem que consegue dominar sua solidão, suas emoções e seus pensamentos, jamais será derrotado pelo mundo. A solidão não é um castigo, é uma ponte, uma passagem de onde você emerge mais forte, mais sábio, mais focado e mais capaz de criar o destino que deseja. Daniel começou a aplicar isso em todas as áreas. Negócios, decisões mais estratégicas, calculadas e firmes. Pessoas, relacionamentos mais seletivos, alinhados com seu propósito. Finanças e investimentos mais conscientes, sem medo ou impulsividade. Vida pessoal, equilíbrio emocional, clareza de valores e metas. Ele caminhava sozinho, sim, mas nunca mais se sentiu perdido, porque aprendeu a ouvir a voz interior que guia todos os grandes homens. E ao final dessas caminhadas, sempre voltava para casa com uma certeza: a solidão é a forja da mente que cria riqueza, caráter e destino. Daniel havia finalmente descoberto que o mundo externo nunca será tão poderoso quanto o mundo interno que ele estava construindo. E era nesse ponto, pronto para enfrentar qualquer desafio, que ele se preparava para o próximo teste. Talvez o mais difícil de todos: transformar toda essa força interna em riqueza tangível, prosperidade real e impacto duradouro no mundo. Após meses de disciplina, solidão e fé, Daniel começou a perceber um fenômeno que transformaria sua compreensão de riqueza e sucesso: a força invisível que responde à intensidade da mente humana. Ele já havia enfrentado seus medos, havia assumido total responsabilidade por sua vida, havia conquistado disciplina e perseverança. Mas agora, o desafio era alinhar ação, foco e intenção para que o universo começasse a conspirar a seu favor, de verdade. Certa tarde, enquanto caminhava sozinho por uma rua silenciosa, observou como tudo à sua volta parecia refletir o que ele sentia internamente. Pessoas agitadas, carros passando apressados, anúncios chamando atenção para desejos imediatos. E ele pensou: se minha mente cria o mundo interno, por que não deveria criar o mundo externo que desejo? Foi nesse instante que ele começou a aplicar o que eu sempre ensinara sobre a lei da atração. O que a mente pode conceber e acreditar com fé intensa, o universo começa a manifestar. Daniel começou a perceber que pensamentos dispersos, dúvidas internas ou medos não apenas atrasavam seu progresso, eles moldavam o mundo ao seu redor. Ele então estabeleceu uma prática diária rigorosa, clareza absoluta de objetivos. Ele escrevia, com riqueza de detalhes, não apenas o que queria, mas como se sentiria ao alcançar cada objetivo. Foco exclusivo, eliminava distrações, desligava redes sociais e cancelava atividades que não contribuíssem para seu propósito. Cada hora tinha um objetivo, cada minuto
uma estratégia, visualização emocional intensa. Não bastava imaginar. Ele sentia cada detalhe como se já tivesse conquistado. O cheiro do sucesso, a satisfação, o orgulho interno. Ação consistente e direcionada. Ele combinava cada pensamento e visualização com passos práticos diários, pequenos, mas constantes, criando um ritmo implacável. No início, parecia apenas exercício mental. Mas, gradualmente, Daniel começou a perceber mudanças sutis. Pessoas certas surgiam em sua vida no momento certo. Ideias que antes pareciam distantes, agora vinham naturalmente. Oportunidades que exigiam conexão, recursos e coragem pareciam quase cair em seu colo, como se o universo estivesse respondendo à sua frequência. E aqui está algo que poucos compreendem. A lei da atração não funciona sem ação alinhada. Sonhar sozinho cria esperança. Pensar sem foco cria ilusão. Mas quando cada pensamento é dirigido, cada ação é consistente e cada emoção é verdadeira, o mundo começa a reagir. Perguntei-lhe certa vez: Daniel, você está apenas desejando ou está criando? Ele respondeu com firmeza: estou criando. Cada pensamento, cada passo, cada ação, tudo está alinhado ao que desejo construir. E então começou a colher os primeiros frutos reais. Não eram apenas sinais, eram oportunidades tangíveis. Um parceiro que antes ignorava sua proposta, agora estava ansioso para colaborar. Um investidor que duvidava de sua experiência começou a enviar sinais claros de interesse. Clientes começaram a perceber valor no trabalho que ele entregava, e a recomendação boca a boca começou a multiplicar oportunidades. Mas, enquanto a vida externa mudava, Daniel sabia que a verdadeira riqueza ainda era interna. Ele refletiu sobre o que Hill sempre ensinava: riqueza é reflexo da mente. Se a mente não está preparada, o sucesso externo será limitado. Napoleon Hill. Então ele começou a internalizar riqueza em todos os níveis. Riqueza de pensamento, estratégias claras, decisões firmes, visão detalhada de futuro. Riqueza de caráter, integridade, disciplina, honestidade e compromisso. Riqueza de energia, vitalidade, foco, coragem e resiliência. Riqueza de espírito, gratidão, fé inabalável, paz interior, mesmo diante do caos externo. E com isso, o mundo exterior começou a se alinhar, porque Daniel havia descoberto algo fundamental. O que você é internamente se reflete externamente. Os contratos, os clientes, os parceiros, tudo começou a se tornar consequência da nova força que ele havia cultivado internamente. Mas ainda havia um passo crítico que separava o verdadeiro vencedor de alguém apenas bem-sucedido: enfrentar o mundo sem medo, com coragem e convicção absoluta. Pouco tempo depois, Daniel enfrentou seu maior desafio externo até então. Um concorrente poderoso, experiente e conhecido por derrubar qualquer iniciante ousado, entrou no mesmo mercado em que ele atuava. As pessoas ao redor começaram a questionar sua capacidade. Algumas até sugeriam que desistisse. Era a primeira grande provação do mundo real. Mas Daniel estava pronto. Ele se lembrou de todas as caminhadas solitárias, das madrugadas estudando, das lágrimas e dúvidas diante do espelho, das horas de afirmações e visualizações. Ele respirou fundo, olhou para dentro e disse em voz firme: nada vai me deter. Eu estou preparado. Meu destino é construído por minhas decisões, não pela opinião alheia. E assim, enfrentou o concorrente com estratégia, clareza e confiança. Não tentou competir no medo ou na urgência. Competiu com visão, inteligência e persistência. Resultado? O mercado começou a reconhecer seu valor. Clientes migraram para sua proposta inovadora. Parceiros respeitaram sua postura e compromisso. O impossível para muitos começou a se tornar natural para ele. E ali, Daniel percebeu algo que eu quero que você absorva. O universo não apenas responde à fé e à visualização,
Ele se alinha com a coragem que se manifesta em ação consistente. A cada passo que Daniel dava com propósito, a cada decisão firme, a cada obstáculo superado, ele se tornava mais do que um homem de negócios. Tornava-se um ímã de oportunidades e prosperidade, uma força viva do próprio destino. E enquanto caminhava sozinho à noite, refletindo sobre tudo isso, ele se perguntou: estou vivendo de forma passiva ou criando minha realidade? Estou deixando o medo controlar meus passos ou permitindo que meu propósito guie cada ação? Estou cultivando riqueza real dentro de mim para que o mundo externo reflita isso? E respondeu em silêncio: estou criando. Estou construindo. Estou pronto para transformar todo conhecimento, fé e disciplina em resultados tangíveis. A lição para você é clara. O mundo exterior sempre será um reflexo direto do mundo que você cultiva dentro de si. Mente clara, foco absoluto, fé intensa, ação persistente, tudo isso transforma oportunidades em conquistas reais e sonhos em resultados mensuráveis. Mas Daniel sabia que essa fase ainda não era o auge. Porque dominar a lei da atração e o foco absoluto é apenas o estágio anterior à etapa mais poderosa de todas: transformar riqueza mental, disciplina e fé em prosperidade duradoura e impacto real no mundo. Daniel já havia atravessado várias etapas da transformação: responsabilidade, disciplina, ação, fé inabalável, solidão e foco absoluto. Agora, ele se preparava para compreender a verdade mais profunda sobre riqueza, sucesso e propósito. A verdadeira prosperidade começa dentro de você e se reflete no mundo exterior. Certa manhã, ele entrou em meu escritório com um brilho nos olhos diferente de qualquer outro momento. Sr. Hill, disse ele, segurando um diário cheio de anotações, percebi que todo o tempo que investi em mim mesmo, em minha mente, em minha fé e disciplina, está finalmente refletindo em minhas ações e nos resultados que obtenho. Sorri, porque era exatamente isso que eu sempre quis que ele entendesse. Expliquei-lhe que muitos confundem riqueza com dinheiro, cargos ou reconhecimento. Mas a riqueza verdadeira é uma consequência direta da mente disciplinada, do caráter inabalável e da clareza do propósito. Perguntei-lhe: Daniel, você quer apenas dinheiro ou quer criar um legado? Ele pensou por alguns segundos e respondeu: quero criar um legado, Senhor. Quero que minhas ações reflitam minha fé, minha disciplina e minha determinação. E então, começamos a aprofundar o conceito mais poderoso que Napoleon Hill ensinava: riqueza mental, capacidade de identificar oportunidades, resolver problemas complexos e tomar decisões estratégicas. Daniel desenvolveu métodos de análise, planejamento e execução que o diferenciavam de qualquer concorrente. Riqueza emocional, controle das próprias emoções, enfrentamento do medo, superação da frustração e manutenção da coragem diante de crises. Cada desafio era recebido como treino de caráter. Riqueza espiritual, entendimento de que propósito, gratidão, fé e serviço ao próximo geram energia que se traduz em prosperidade duradoura. Daniel começou a ajudar outros, compartilhar conhecimento e inspirar pessoas ao seu redor. E com isso, os resultados externos começaram a se multiplicar. Seus projetos prosperavam não apenas por competência, mas porque a vibração interna de Daniel atraía pessoas certas, recursos certos e oportunidades certas. Ele aprendeu que se o interior é caótico, o mundo externo refletirá caos. Se o interior é disciplinado e intencional, o mundo se torna abundante. Mas a verdadeira lição que quis enfatizar veio durante um episódio crítico. Um grande contrato que Daniel esperava havia sido cancelado inesperadamente. Uma crise financeira parecia iminente.
alguns de seus parceiros começaram a duvidar de suas capacidades. O antigo Daniel teria entrado em pânico. O novo Daniel respirou fundo, olhou para dentro e repetiu suas afirmações. Eu sou capaz. O universo está conspirando a meu favor. Nada vai me deter. E, em vez de reagir com medo, ele agiu com clareza absoluta. Reuniu a equipe, reavaliou os contratos, reestruturou estratégias, criou novas oportunidades onde parecia não haver nenhuma. O resultado não apenas superou a crise, mas multiplicou o faturamento e conquistou respeito ainda maior no mercado. Foi nesse ponto que Daniel compreendeu algo profundo. Riqueza não é aquilo que você possui, mas aquilo que você se torna. E o mundo externo apenas reflete essa transformação interna. Ele começou a aplicar essas lições em todos os aspectos da vida. Relacionamentos, cercando-se de pessoas que elevavam sua vibração e compartilhavam visão e propósito. Negócios, decisões tomadas com clareza mental, confiança e fé, atraindo sucesso consistente. Saúde e vitalidade, disciplina física e mental, cuidando do corpo e da mente como templo de energia e produtividade. Contribuição, auxiliando outros a descobrirem o próprio potencial, multiplicando não apenas riqueza, mas impacto e legado. E então veio o grande insight que mudaria tudo. O homem que domina a própria mente, controla as próprias emoções e age com um propósito inabalável, nunca é derrotado. Ele se torna um magneto para oportunidades, prosperidade e influência positiva. Napoleon Hill. Daniel aprendeu que enfrentar o mundo não é suficiente. É necessário criar o mundo interno que sustenta qualquer conquista externa. É necessário manter disciplina quando ninguém vê. É necessário acreditar mesmo quando tudo parece impossível. É necessário agir quando o medo insiste em sussurrar. E no ápice dessa transformação, ele passou a viver segundo um novo mantra diário que se tornou a base de seu legado. Eu sou responsável. Eu sou poderoso. Eu sou prospero. Eu sou capaz de transformar minha vida e o mundo ao meu redor. Daniel havia finalmente entendido que o verdadeiro construtor de destino não espera pela sorte. Ele cria, ele decide, ele age, ele persevera. Ele transforma cada desafio em oportunidade, cada medo em força, cada sonho em realidade. E assim, sua jornada se tornava um exemplo vivo de que a riqueza, o sucesso e a prosperidade não são presentes do mundo externo, mas reflexos fiéis da força interna, da clareza de propósito e da fé inabalável de quem ousa construir seu próprio destino. O próximo capítulo será a prova final de Daniel, onde cada habilidade, disciplina e mentalidade desenvolvida será colocada à prova em grande escala, consolidando não apenas resultados financeiros, mas um verdadeiro legado de transformação e liderança. Daniel já havia percorrido uma jornada extraordinária. Ele despertou para a responsabilidade, enfrentou o medo com a ação, cultivou disciplina, desenvolveu fé inabalável, mergulhou na solidão para fortalecer a mente e o espírito, dominou a lei da atração e compreendeu que a verdadeira riqueza é reflexo interno. Mas agora chegava a etapa final, o teste que transformaria todo o aprendizado em resultado concreto, duradouro e inspirador. Ele recebeu um convite que poderia mudar tudo, liderar um projeto de proporções imensas, envolvendo investimentos, parcerias estratégicas e grande visibilidade. Um projeto que, se bem-sucedido, consolidaria não apenas sua carreira, mas também seu legado como criador de oportunidades e inspiração para outros. Ao analisar o desafio, Daniel sentiu o velho medo surgir. As mesmas vozes internas que ele havia silenciado nos meses anteriores tentaram persuadi-lo a recuar. É grande demais. Você não está pronto. O risco é enorme.
Mas agora ele possuía algo que poucos desenvolvem: força mental inabalável e clareza absoluta sobre seu propósito. Ele respirou fundo, lembrou de cada lição que cultivara, cada caminhada solitária, cada página lida, cada afirmação repetida, cada obstáculo transformado em aprendizado, e disse a si mesmo: eu sou capaz, eu mereço sucesso, nada vai me deter. Ele começou a planejar cada passo com precisão cirúrgica. Cada reunião, cada decisão financeira, cada apresentação, cada comunicação com parceiros, tudo estava alinhado com um propósito maior do que simplesmente ganhar dinheiro. Nos dias seguintes, Daniel aplicou o que Hill ensinava sobre concentração da mente. A mente humana é como um campo fértil. Se você plantar pensamentos de medo, colherá derrota. Se plantar pensamentos de fé e ação, colherá triunfo. Napoleon Hill. Ele eliminou distrações, organizou seu tempo com disciplina e visualizou cada detalhe do projeto, desde a assinatura de contratos até o impacto positivo que causaria em sua equipe e clientes. E aqui veio a prova mais intensa: a resistência do mundo externo. Críticas surgiram de concorrentes, parceiros hesitaram, imprevistos financeiros ameaçaram atrasar etapas. Mas Daniel agora possuía a mente de um vencedor absoluto. Ele aplicou 3 princípios que se tornaram seu mantra final: ação persistente diante do medo. Mesmo quando tudo parecia contra ele, ele agia com confiança e estratégia. Fé inabalável. Acreditava na realização do projeto como inevitável, mantendo a convicção mesmo diante de resultados temporariamente desfavoráveis. Disciplina mental e emocional. Cada desafio era analisado, cada problema era solucionado com clareza e determinação, sem permitir que emoções negativas dominassem sua mente. Sem perceber, Daniel começou a transformar cada obstáculo em oportunidade. Parceiros hesitantes foram conquistados pela segurança e clareza de sua postura. Investimentos atrasados foram renegociados e multiplicados. E oportunidades que antes pareciam impossíveis surgiram de forma natural, como se o universo respondesse à energia que ele mantinha internamente. Durante o processo, ele se lembrava das caminhadas solitárias, das madrugadas estudando, das afirmações e do homem que encarava o espelho e dizia: eu sou capaz, eu construo meu destino. Cada uma dessas práticas, aparentemente simples, agora mostrava seu poder. O mundo externo finalmente refletia a força interna de Daniel. O projeto foi concluído com sucesso estrondoso. Não apenas gerou riqueza financeira, mas estabeleceu Daniel como um líder confiável, inspirador e transformador. A reputação de sua integridade, disciplina e coragem começou a atrair oportunidades ainda maiores. E nesse ponto, Daniel compreendeu algo profundo, que é a verdadeira essência da filosofia de Napoleon Hill. O sucesso não é um acidente, não é sorte, não é presente. É a consequência inevitável da mente disciplinada, da fé inabalável, da ação persistente e do compromisso absoluto com o próprio propósito. Ele refletiu sobre todo o caminho percorrido. O homem que aguardava milagres agora criou seu próprio destino. O homem que temia a solidão agora encontrava força nela. O homem que duvidava da própria capacidade agora transformava qualquer obstáculo em vitória. E ao concluir sua jornada, Daniel se comprometeu com um novo propósito. Não apenas viver a própria prosperidade, mas inspirar outros a descobrir a força que existe dentro de si mesmos. Ele começou a escrever, a ensinar, a orientar jovens empreendedores, mostrando que a ação imediata é mais poderosa que a espera pela sorte. A disciplina diária é mais eficaz que a motivação momentânea. A fé inabalável é o combustível invisível que move o universo.
A riqueza verdadeira é reflexo da mente, do caráter e do propósito. Daniel havia se tornado um exemplo vivo de que ninguém depende da sorte quando está disposto a construir seu próprio destino. E eu, como mentor, finalizei nossa última conversa com ele dizendo: lembre-se, Daniel, a verdadeira grandeza não está apenas no que você conquistou, mas no homem que se tornou para conquistar. E a cada pessoa que você inspira, a cada vida que você toca, seu legado cresce, eternamente ligado à sua disciplina, coragem e fé. E assim, meu amigo, termina a jornada de Daniel, mas começa a sua, porque a história dele não é única. Ela está ao alcance de todos que decidem assumir responsabilidade total pela própria vida, cultivar disciplina, fé e foco, agir persistentemente, mesmo diante do medo, transformar desafios em aprendizado, criar riqueza e propósito dentro de si para refletir no mundo. E se você repetir diariamente essas práticas, como Daniel fez, posso garantir, ninguém e nada poderá deter você. O destino não é sorte, o destino é ação, coragem, fé e criação consciente. E a grandeza está ao alcance de quem decide buscá-la todos os dias, em cada pensamento, em cada passo e em cada escolha. Não dependa da sorte. Construa o seu próprio destino. Napoleon Hill. E assim, chegamos ao fim desta jornada, mas lembre-se, a sua verdadeira jornada está apenas começando. O que você assistiu hoje não é apenas uma história. É um chamado para você assumir o controle da sua vida, da sua mente e do seu destino. Lembre-se sempre, não dependa da sorte. Construa o seu próprio destino. A sorte só favorece quem age. A vida recompensa quem decide, e o mundo responde à sua fé, disciplina e coragem. Agora, faça uma escolha consciente. Olhe no espelho, respire fundo e diga para si mesmo: eu sou capaz, eu mereço, eu vou construir minha grandeza. Se você sentiu o poder dessa história, se algo dentro de você se acendeu, faça 3 coisas agora. 1. Se inscreva no canal para nunca perder uma mensagem que pode transformar sua vida. 2. Deixe o like para mostrar que você acredita no seu próprio poder de criar resultados extraordinários. 3. Comente abaixo dizendo o que você vai começar a mudar hoje para construir o seu destino, porque a mudança começa com uma decisão, um passo e uma ação. E a cada passo que você der, a cada desafio que enfrentar, lembre-se, você está construindo não apenas riqueza ou sucesso, mas a própria grandeza que mora dentro de você. O mundo espera por aqueles que decidem criar. E hoje você escolheu ser um desses construtores do próprio destino. Então vá, construa, acredite, lute e faça do impossível a sua realidade.